Que coisa boa é partilhar com você a preciosa, inspirada, inerrante, infalível, suficiente Palavra de Deus. E hoje eu quero conversar sobre o tema Olhando para a Vida na Perspectiva de Deus. Vamos basear esta mensagem em Filipenses 1:12. Vamos ouvir a leitura desse texto. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Às vezes nós olhamos para a vida numa perspectiva enviesada, que distorce o foco e nós corremos o risco de pegar uma trilha errada, de tomar decisões erradas, de falar de forma errada, de agir de forma errada, de reagir de forma errada. Às vezes nós vivemos a vida seguindo a opinião dos outros. E o vento bate para lá, a gente vai para lá, o vento bate para cá, a gente vai para cá. E ficamos confusos, perdidos, no cipoal das opiniões. Ou, às vezes, as pessoas vivem a vida pautados por uma ideologia, seja ela qual for. Há muitas perigosas que podem levar você à destruição. Ideologias que capturam a sua mente, endurece o seu coração e coloca os seus pés na estrada escorregadia do desastre, do opróbrio e da morte. Hoje eu quero conversar com você sobre olhar para a vida na perspectiva de Deus. E quero trazer à sua memória esclarecida o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo tinha um grande desejo na vida, que era visitar a cidade de Roma. Ele era um missionário, já tinha percorrido as províncias do Império Romano, na Galácia, na Macedônia, na Caia, na Ásia Menor, mas não conhecia a capital do Império ainda. Já existia uma igreja lá, que não foi ele o plantador. E ele tinha o propósito de visitar aquela igreja, de passar um tempo com aquela igreja, de compartilhar a palavra de Deus com aquela igreja, e ser enviado por aquela igreja à Espanha, que era o último limite do mundo ocidental da época. Ele queria marcar aquela região longínqua com o evangelho da graça de Cristo. Só que o plano dele era ir, e foi, mas não como planejou. Na verdade, ele chega em Roma depois de um naufrágio. Ele chega em Roma depois de ser picado por uma cobra venenosa. Ele chega em Roma algemado e preso. Parece-nos, a princípio, que os seus planos haviam sido frustrados. Não era o que ele tinha planejado. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Entretanto, Paulo era aquele tipo de homem que entendia que, se ele estava livre, ele era um missionário em campo aberto. Se ele estava preso, só mudava o campo missionário, ele era embaixador em cadeias. Então, em Filipenses 1:12, ele escreve para a igreja de Filipos, que era sua parceira na obra missionária, dizendo o seguinte: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Olha que interessante.
Ele podia estar lamentando, dizer, olha, irmãos, eu planejei uma coisa, não aconteceu. Orem por mim, porque estou muito frustrado, muito triste. Vim parar na cadeia, estou algemado. Meus planos viraram água, ruíram, caíram por terra. Não. Ele olha para a vida na perspectiva da soberania de Deus, porque ele entende que não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo, não tem misticismo, não tem qualquer fator externo que é o elemento determinante da sua vida, mas a mão de Deus, que dirige o seu destino. Então, ele diz para aquela igreja assim, olha, eu quero que vocês saibam disso, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Você podia até perguntar para ele, o que aconteceu, Paulo, com você? E ele poderia fazer uma síntese da sua própria vida, dizendo, olha, eu fui perseguido depois da minha conversão lá em Damasco. Quando eu cheguei em Jerusalém, eu fui rejeitado. Me levaram de volta para a minha cidade natal, a cidade de Tarso, e eu fiquei mais de 10 anos esquecido lá. Quando eu fui para a primeira viagem missionária, eu fui apedrejado em Listra. Quando eu fui para a segunda viagem missionária, eu fui açoitado em Filipos. Por onde eu passei, enfrentei luta, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto. Eu fui para a terceira viagem missionária e eu enfrentei feras em Éfeso. Eu fui levar uma oferta para os pobres da Judeia e eu fui preso em Jerusalém. Queriam me matar. E eu tive que ser levado para Cesareia, fiquei 2 anos lá preso, acusado. Tramaram contra mim para me matar, e eu apelei para ser julgado em Roma. Mas quando eu viajei para Roma, enfrentei um naufrágio. Conseguimos chegar numa ilha. O navio despedaçou todo. E aí eu fui picado por uma cobra. Eu cheguei aqui em Roma, preso, algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem olha a vida na perspectiva da soberania de Deus. E ele vai testemunhar para nós que, em virtude dele estar preso, 3 coisas ocorreram com ele. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando a igreja viu Paulo preso, trabalhando, só mudando o campo missionário, evangelizando, impactando pessoas, mexeu com a estrutura deles, deu uma despertada neles. Segundo, porque Paulo estava preso, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador romano. Eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados da mais alta capacidade militar. E Paulo, como prisioneiro de César, estava lá dentro dos redutos do palácio, algemado. E algemado com um soldado da guarda pretoriana em 3 turnos por dia, durante 2 anos. Isso possibilitou Paulo evangelizar toda a elite militar de Roma. Se Paulo estivesse solto, certamente ele não teria acesso à elite militar de Roma. Muitos soldados foram convertidos. E quando ele escreve a carta, capítulo 4, 22, ele diz assim, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso. Claro, ele não podia viajar, como era seu desejo e seu costume. Visitar as igrejas, plantar novas igrejas.
Então, já que ele não podia sair, ele começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, verdadeiros tesouros, joias, que têm edificado a igreja ao longo dos séculos. Se Paulo estivesse solto, certamente ele não teria escrito essas cartas. Então, lição aprendida. Tem hora que você planeja uma coisa e não acontece. Tem hora que você espera algo e acontece o contrário. Mas às vezes você pensa que Deus perdeu o controle, a sua vida está à deriva. Não. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Olhe para a vida pelas lentes da providência e da soberania de Deus, para que estas circunstâncias, às vezes carrancudas e adversas, não roubem a sua alegria. Por saber que não tem acaso, é a mão de Deus que dirige o nosso destino. Para afirmar, como o próprio Paulo disse, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.